A paz do Senhor a todos os irmãos que estão participando conosco na ETEAD, Escola de Educação Teológica Assembleia de Deus de Itajaí. Estamos aqui para estarmos participando então da última, que é a quarta aula do módulo Ensinai Educação Cristã, nível básico, um módulo muito maravilhoso, onde estamos aí trabalhando aspectos, elementos da educação cristã. Então, o nosso módulo é Educação Cristã e hoje a quarta aula, capítulo 4, na página 91, nós temos então como título o Ensino Cristão, que aí vai trabalhar a educação cristã. Então, nós temos algumas pontuações, a qual deixamos aqui reservada justamente para nós conversarmos um pouco sobre esta matéria e podermos fazer um desenvolvimento, um desdobramento daquilo que nós já trabalhamos nas 3 aulas, mais aquilo que o módulo, o livro-texto, tem proposto para que possamos, então, concluirmos na aula de hoje. Então, nós vamos pontuar aqui. O ensino cristão caracteriza-se por 4 aspectos principais. O primeiro é a necessidade, pois certas premissas que servem de apoio à educação secular são claramente conflitantes com os princípios bíblicos. Então nós vamos ver que nesse aspecto, na próxima lâmina, vamos trabalhar uma por uma. Então a primeira necessidade, nós vamos ver por que existem esses conflitos, onde nós podemos observar de forma clara princípios que são conflitantes, ou são claramente conflitantes com o ensino bíblico. Depois, o segundo, reside nos elementos que, em geral, estão fora da esfera religiosa. Também vai ser importante nós observarmos isso, a palavra de Deus, o Espírito Santo e a igreja. O terceiro está nos propósitos, que são crescimento espiritual, formação de líderes, que isso é importantíssimo, para nós que estamos trabalhando o ensino cristão, passarmos para pessoas, para homens idôneos, para que possam também formar outros, para que então o reino de Deus possa progredir. Poderemos aqui também talvez mencionarmos o próprio texto tão categórico, a qual mencionamos na aula passada, que trabalha de forma muito clara o elemento do ensino, do ensinamento, da propagação do Evangelho no Novo Testamento, que é a grande comissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde vai falar ali então no texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós já podemos observar de forma muito clara e objetiva aquilo que nós podemos trazer, como nós darmos continuidade à palavra de Deus. Depois nós temos o quarto ponto, elemento, diz respeito à responsabilidade distribuída entre a liderança da igreja, também os pais e também o professor. Então, nesta aula, nós vamos pontuar então a necessidade do ensino cristão. A necessidade do ensino cristão é evidenciada pelo fato de que determinados pressupostos que permeiam a educação secular se mostram conflitantes com os princípios bíblicos, como ali então mencionamos na nossa, vamos dizer assim, na nossa lâmina introdutória da aula de hoje. Então, observe bem a importância sobre isso. A educação secular rejeita a ideia do pecado inerente ao ser humano. Então, lá nos pais da igreja, você vai observar que entre uns falam que o pecado ele é intrínseco no ser humano, E aí nós vamos observar aqui que a educação secular rejeita a ideia do pecado inerente ao ser humano. Então, quer dizer, totalmente oposta ao que a Bíblia ensina, ao que foi propagado entre os pais da igreja e também naquilo que nós podemos observar dentro da
questão história da igreja, né? Na sua totalidade. E aí nós vamos ver aqui o homem não é uma criatura neutra, nem mero produto do meio. Ele já nasce sob a influência do pecado e com inclinação para o mal. Então nós vamos ter textos aí, por exemplo, né, como Romanos capítulo 3 e 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então a Bíblia fala que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E aí nós vamos ver, para finalizarmos isso, nós vamos observar o texto categórico, Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Podemos aqui também falar, por exemplo, Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então nós observamos que o homem ele é pecador por natureza. Podemos ver também na teologia reformada, tanto no viés calvinista quanto até mesmo armeniano, entre os 5 pontos, vai falar sobre a depravação total, que nada mais é mostrando que o ser humano ele é pecador. Então havia mencionado aqui que entre os pais da igreja já existia esse pensamento, agora podemos reafirmar com o período da Reforma Protestante. De igual forma, a Bíblia também fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós podemos observar também a educação secular ignora o propósito divino para o ser humano. Então, quer dizer, além dela rejeitar a ideia do pecado inerente ao ser humano, a educação secular ignora o propósito divino para o ser humano. Então, olha só, o ser humano foi criado para servir a Deus. E cada pessoa deve ser conduzida, desde os primeiros passos, na direção desse propósito, de acordo com os seus talentos naturais e com a vontade de Deus, né? E aí nós vamos observar que muitas das vezes a própria educação, principalmente hoje trabalhando muito aspectos aí da questão, né, de doutrinação, a questão, por exemplo, né, às vezes filosófica. Não que a filosofia seja de todo ruim, nós temos que entender que a filosofia, também vimos isso na aula passada, entre os pais da igreja, entre um dos pais da igreja, mencionando que a filosofia ela era algo muito corriqueira no seu período bíblico, né, e também posterior, mostrando que a filosofia, a junção de 2 vocábulos, né, filo, amante ou amigo, sofia, sabedoria. Então eles eram amantes da sabedoria. Então, através de questionamento, foi-se então estabelecendo várias áreas da sociedade. Então, por isso que quando estudamos teologia, estudamos filosofia também. Quando é estudado, por exemplo, né, pedagogia, é estudado também filosofia. Então, não tem como nós não abordarmos o assunto de forma positiva. Mas podemos ver que também há aqueles aspectos, elementos, que vão trabalhar de forma extremamente negativa. Uma questão filosófica mais humanista, né, sem o compromisso de estar, vamos dizer assim, servindo a palavra de Deus ou a Deus, querendo muitas vezes se desvincular, dependendo logicamente daquele que é o filósofo ou a pessoa que foi o filósofo. E aí nós vamos ver, por exemplo, um pensamento bem, vamos dizer assim, bem rasteiro concernente a isso, é aquele, vamos dizer assim, aquele pensamento filosófico onde muitas vezes na escola secular é mencionado assim: não importa qual a sua religião, o que importa é que todos os caminhos levam a Deus. E isso nós sabemos que não é uma verdade, principalmente concernente ao ensino cristão, porque nós vamos observar que o próprio Cristo, ele é o caminho. Por isso que quando ele traz um sermão duro lá em Cafarnaum, em uma sinagoga, você vai ver que os judeus começaram a rejeitá-lo e ele chega e fala aos seus discípulos para se eles também iriam rejeitar.
E aí Pedro fala aquela palavra categórica, que muitas vezes é até aplicado ou falado de forma errônea, que alguém chega e diz que para onde iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Na verdade ele fala a quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna. Então o próprio Jesus em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem, não é ninguém vai, porque o verbo não está no ir, está no vir. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o centro, mas observamos que existem vários ensinos que tentam com certeza deslocá-lo da verdade para o cristão, para a sociedade em si. E aí nós vamos observar aqui, por exemplo, a educação secular ignora a religiosidade do ser humano, um aspecto muito importante, porque se você pegar, por exemplo, o livro Fator Melquisedeque, ele vai trabalhar justamente ao contrário desse pensamento permeante no sentido secular. Por quê? Porque você vai observar que esse livro vai trabalhar um aspecto, um elemento importantíssimo, que é a religiosidade ser inerente ao próprio ser humano. Eu até quero fazer leitura de um texto que veio ao meu coração e eu quero aqui compartilhar com o nosso aluno, que faz parte da ETEAD, a qual está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Eu até sei ele de cor, mas eu quero ler com os irmãos para nós contextualizarmos o pensamento. Que diz assim, o sábio Salomão: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Quando observamos aqui de forma mais exegética e mais etimológica a questão da palavra eternidade, no hebraico vai trabalhar a ideia ou a palavra Yolam ou Olam, que quer dizer eternidade, também possivelmente traduzida por mundo. Então, por exemplo, o pastor e doutor hebraísta Carlos Augusto Vailate, ele até menciona em um texto que ele ali elabora, falando que é possível as duas aplicações, tanto que Deus pôs o mundo no coração do ser humano, quanto a eternidade. Eu sou propenso a pensar da mesma forma, mas dando ênfase não só ao mundo, mas principalmente esta palavra no sentido espiritual. Porque mundo nós estamos aqui, logicamente, nós buscamos perspectivas espirituais neste mundo. Então, por isso que eu entendo que o pensamento que ele também traz, o pastor Carlos Augusto Vailate, eu também corroboro e ainda faço essa aplicação, porque nós mesmo estando aqui nesta terra, nós buscamos nesta terra valores eternos. Mesmo aquele que ainda talvez não conheça a palavra de Deus. Eu observo isso no próprio meio da sociedade em si. Se você for estudar ciência das religiões ou estudar outras religiões, você vai ver que até mesmo estudando uma questão mais assim antropológica ou até mesmo sociológica, sem aquele viés ideológico introduzido, nós vamos observar, por exemplo, que até mesmo entre os índios, entre povos antigos, havia adoração a totens, que eram representações das suas tribos. E isso você vai observar claramente, independente de religião, o homem em si, ele é religioso. Então nós vamos ver aqui, o homem é um ser religioso, como aqui já afirmei. Ele traz em seu interior impulso natural para a adoração. Por isso que eu mencionei Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tanto que essa palavra olam quer dizer longa duração, antiguidade, futuro para sempre, sempre, eternidade, para todos os tempos, perpétuo, antigo, mundo, vai trabalhar esses aspectos, a sua, vamos dizer assim, a sua abrangendo, a palavra na sua etimologia, tempo antigo, longo tempo e assim por diante, eternidade, que é o que mais nós vamos observar que ela vai se encaixar e vai trabalhar de forma com bastante substância, E aí nós vamos observar aqui, por exemplo, os próprios antropólogos já perceberam
que esse instinto é universal, como já mencionei, uma necessidade inerente ao nosso ser. Já o ensino secular não leva, por isso que eu falei que ele não pode, né? O ensino antropológico, sociológico, tem aqueles elementos de ideologias, né? Que hoje está fazendo mais o papel de desconstrução do que uma construção verdadeira, porque daquilo que realmente é o homem. Já o ensino secular não leva essa verdade em consideração, muitas vezes até se opondo a ela. O verdadeiro ensino, porém, leva em conta aquilo que a pessoa é, a fim de torná-la uma pessoa melhor, ou seja, um verdadeiro adorador. Quer dizer, aceitando aquilo que realmente é constatado, né, através de estudos de que o ser humano ele é religioso por natureza. Nós temos também aqui a educação secular é essencialmente mundana. Olha só, todo ensinamento ministrado pelo mundo traz em si, em maior ou menor intensidade, filosofias, que é a qual aqui mencionei de forma prévia, bem elementar, e conceitos anticristãos, os quais induzem o ser humano contra Deus. E hoje nós podemos ver isso com a propagação ideológica, né, do marxismo e também outras filosofias destrutivas, o próprio ateísmo em si, né, vários outros ramificações filosóficas que são totalmente destrutivas. E aí nós vamos ver aqui os quais induzem o ser humano contra Deus. Isso é tão grave que não basta inserir a Bíblia no currículo ou mesmo elaborar um currículo inteiramente bíblico. Então, quer dizer, precisa ser algo muito consistente e precisa ter, na verdade, por isso, né, que o nosso título aqui, ele vai trabalhar a questão da necessidade do ensino cristão, por causa disso que é muito necessário. E hoje, nos nossos dias, vamos dizer que mais ainda. Se sempre precisou, agora mesmo é que nós sabemos que há uma grande necessidade e urgência e veracidade para se pregar, propagar, formar pessoas no Evangelho de forma consistente na presença do Senhor. Nós vamos ver os elementos fundamentais do ensino cristão. A palavra de Deus, o Espírito Santo e a igreja são elementos inseparáveis da educação cristã. A palavra como base, o Espírito Santo como orientador e a igreja como responsável por promovê-la. Então veja bem, nós temos aqui 3 pontos básicos. A importância da palavra de Deus, e isso com certeza, né, é a base para aquilo que nós precisamos para um bom ensinamento cristão. A importância do Espírito Santo como nosso orientador, a qual aqui já lemos de forma introdutória. E a importância da igreja, que é o ambiente onde o aluno, onde a pessoa, o irmão em Cristo, a irmã, possa, né, se identificar, comungar a mesma fé e poder, com certeza, dar continuidade àquilo que ele está aprendendo e para que ele possa, então, ter consistência através do ensino cristão. Com isso, então, nós vamos para o primeiro passo, então, dos elementos fundamentais do ensino cristão. Primeiro, a importância da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo declara: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia, portanto, tem propósito didático, ela é o livro-texto da educação cristã. Por isso que eu sempre menciono o seguinte: você quer verdadeiramente identificar um profeta, um homem de Deus, quer identificar um verdadeiro pregador da palavra de Deus, um verdadeiro ensinador da palavra de Deus, você vai ver
primeiro a sua vida, o que ele vive daquilo que ele prega, e o que ele prega, se é verdadeiramente a palavra de Deus, se tem compromisso com a palavra de Deus, se tem caráter cristão e se procura pregar ela de forma ortodoxa, e ele possa ter então uma ortopraxia, que é a sua vida daquilo que é a ortodoxia, daquilo que ele está propagando, pregando, é fielmente as Escrituras e tem uma vida com Deus. Então você vai identificar justamente pelo fruto. E aí nós vamos ver aqui a importância do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é necessário na educação cristã. Então por quê? Para começar, todos os dons e ministérios operantes na igreja são dádivas espirituais, e um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Quando você observa esse texto, você vai observar que Paulo ali, ele está do versículo 8, 7 em diante, ele está apresentando os 9 dons. E aí você vai ver que depois de ele apresentar os 9 dons, ele vai fazer esta conclusão no versículo 11, para depois no 12, 13, mostrar então a igreja como corpo de Cristo. Para depois então, ao fazer essa análise, essa metáfora da igreja como corpo, no capítulo 13 ele vai falar da excelência do amor. E no capítulo 14 ele vai falar da manifestação dos dons que estão no capítulo 12, a qual está versículos anteriores a esse texto que lemos. E ele conclui mostrando quais eram os dons, mostrando que o Espírito Santo é o que dá, é o que, vamos dizer assim, é o que distribui os dons a cada um, naquilo que for útil para o crescimento da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. E é interessante que do 12 ele vai falar então dessa apresentação dos dons, ele vai falar da igreja como corpo de Cristo. Capítulo 13 ele vai mostrar a excelência do amor, porque na verdade ali não está mostrando que amor é dom, ele mostra em si que o amor ele é mandamento. E para a manifestação dos dons na igreja que é o corpo, precisa passar pelo ágape de Deus, pelo amor de Deus, para então ser manifestado no capítulo 14. E aí nós observamos a importância do Espírito Santo. Assim como a palavra, ela é a base, o Espírito Santo é aquele que atua pela palavra. É o que age, é o que vai dar vida àquilo que está sendo ministrado, àquilo que está sendo pregado, porque é ele que convence. O próprio Jesus falou em João 16:8, quando ele vier, ele já veio, mas Jesus até então mencionando, porque ele ainda não havia descido, quando ele vier, convencerá o mundo, cosmo no grego, logicamente ali está trabalhando a questão de cosmo numa aplicação de pessoas. E quando ele vier, convencerá as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, ele já está condenado. Então você observa então que o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é extremamente importante para o ensino, como elementos fundamentais do ensino cristão. Então nós vamos ver aqui o terceiro, a importância da igreja, desse ambiente a qual podemos comungar a mesma fé, onde podemos com certeza crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, justamente aonde temos então a oportunidade de estar enquadrado, inserido dentro de uma questão aonde nós podemos nos alimentar da palavra de Deus. Eu sempre penso que quando o adversário aparece lá em Mateus 4, trazendo pedaços ali, vamos dizer, trazendo pedras, que parecia muito com o pão da época de Jesus, e Jesus fazendo jejum 40 dias e teve fome, logicamente que ele deve ter bebido água, até porque teve fome, é porque a Bíblia destaca que ele não comeu. E aí você vai observar que ele fala, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus fala, se não me foge a mente, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Com isso, nós observamos então a importância da palavra, a importância do Espírito e agora o ambiente aonde estamos podendo aprender a palavra de Deus. Cristo, ao estabelecer a igreja, deu-lhe a tarefa de representá-lo no mundo. Essa tarefa inclui não só a missão de pregar o Evangelho, como também de fazer discípulos. Por isso que mencionamos aqui a grande comissão. Ide, fazei discípulos. No hebraico, aportuguesado, talmidim, quer dizer discípulos, né? Talmide, discípulo. Talmidim, discípulos. Então, mostrando o quê? Fazer discípulos. E o que eu aprendo aqui é que Jesus não mandou abrir igreja. Jesus mandou fazer discípulo. Se nós tivermos discípulo, logicamente já somos uma igreja. Porque a igreja é composta de pessoas que servem a Deus, que são formadas por outrem que está na frente de um trabalho, ou até mesmo na frente da igreja, como pastor, ou como um líder, né? Ou até mesmo um professor de escola dominical, ou um professor de teologia, ou um professor de discipulado. Ele pode então exercer essa autoridade justamente para propagar o Evangelho e fazer discípulos. Então isso é um mandamento, né? De fazer discípulos, de acordo com os princípios que Deus deixou expressos, ou seja, responsabilizar-se pela instrução dos convertidos à sua palavra. Então quer dizer, aquele que está na frente de uma obra, de um trabalho em si, está incumbido pelo próprio Senhor, vocacionado para pregar em tempo e fora de tempo, para ensinar a palavra de Deus, e aí com certeza ele vai formar, ele vai levar esse aluno, esse irmão, essa pessoa a mais próximo de Cristo. Porque quando falamos da palavra de Deus, Jesus fala que onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Com certeza, quando nós estamos aqui falando da palavra de Deus, com certeza Ele está conosco. Ele está agindo, Ele está operando, porque a palavra dele não volta vazia. E é por isso que nós estamos aqui, para juntamente aprendermos mais e sermos capacitados pelo Espírito Santo, tendo a igreja como ambiente para que possamos, dentre os elementos fundamentais do ensino cristão, poder estar, então, adequado para que possamos aprender mais e mais e desenvolvermos os dons espirituais, um crescimento espiritual, a vida cristã na prática. Então nós vamos para o nosso propósito do ensino cristão. O ensino cristão tem como propósito promover o crescimento espiritual dos alunos, formar novos líderes e professores e preservar a doutrina da contaminação com o mundo. Então isso aqui é extremamente importante, Aquilo que o próprio apóstolo Paulo ele fala, a Timóteo, cuida de ti e da doutrina. E aí nós vamos ver crescimento espiritual, formação de líderes e, terceiro, preservação da sã doutrina. Crescimento espiritual. O primeiro capítulo deste livro, aprendemos que ensinar consiste em tornar o aluno uma pessoa melhor. Por isso que lá na primeira aula nós falamos aqui que só há ensino quando há mudança de atitude, E aí nós observamos que se isso é aplicado na educação secular, muito mais deve ser na educação cristã, pois temos como ideal e exemplo nada menos que o Filho de Deus. E por que não dizer que nós precisamos ter um novo nascimento? Então essa mudança de atitude que há no pensamento didático, secular e também de ensino, que aí serve tanto para o ensino secular quanto para o ensino cristão, principalmente no cristão. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você pegar o capítulo 3 de João, você vai ver Nicodemos se encontrando com Jesus à noite por causa dos judeus. E ele então, Jesus fala para ele que era necessário nascer de novo, que era da água e do Espírito. E Nicodemos fala, Senhor,
Como poderia eu voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Jesus vai parafraseando um pouco mais abaixo: se falo das coisas terrenas não compreendes, imagina se falar das celestes. Em outras palavras, Jesus está falando de forma rasteira, mas ainda assim Nicodemos, que era mestre em Israel, porque o próprio Jesus fala, porventura não és mestre em Israel, Nicodemos? Então quer dizer, mostrando a necessidade entre os propósitos do ensino cristão, um novo nascimento. E aí nós vamos observar aqui também, né, essa questão, porque no primeiro capítulo deste livro, como já mencionamos, aprendemos que ensinar consiste em tornar o aluno uma pessoa melhor. Se isso é aplicado na educação secular, muito mais deve ser na educação cristã, pois temos como ideal e exemplo nada menos que o Filho de Deus, né? Depois nós temos a formação de líderes, e aí diz assim: os crentes devem ser educados para a obra do ministério, Efésios 4:12. Ou seja, o ensino na igreja procura formar novos líderes e, consequentemente, novos professores. Então, com certeza, você que está conosco, trabalhando, aprendendo mais da palavra de Deus, se aprimorando na obra do Senhor, verdade que Deus está te preparando para uma grande obra, para que você possa exercer também essa obra ou esse chamado, essa vocação no ensino cristão, como um professor habilitado pelo Espírito, capacitado pelo mesmo, para que possa então ganhar outras vidas, ajudar outras pessoas a conhecerem a Cristo, a viverem o Evangelho na prática, a poder ter uma vida abençoada na presença do Senhor, porque sabemos que todos nós passamos dificuldades, problemas e aflições, mas sabemos que também o Espírito Santo ele nos capacita a vencermos a cada situação da nossa própria dificuldade aqui nesta terra. E aí nós vamos ver então, os crentes devem ser educados para a obra do ministério, como já aqui mencionei, ou seja, o ensino na igreja procura formar novos líderes e, consequentemente, novos professores. E aí nós temos o terceiro, preservação da sã doutrina. O ensino cristão visa a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Paulo aconselha Tito a reter firme e fiel palavra, firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, Tito 1:9, e também lhe ordena que fale o que convém à sã doutrina, quer dizer, dentro dos parâmetros que permeiam os princípios que é da palavra de Deus. Então nós vamos para a nossa última lâmina, a responsabilidade do ensino na igreja. A educação cristã não é responsabilidade exclusiva do professor da escola dominical ou de seminário, embora recaia sobre este, obviamente, o lado mais pesado da tarefa. Mas esse dever é compartilhado com a liderança da igreja, com os pais e também com os alunos. Então tem pai que às vezes deixa somente para o professor da EBD ou professor secular. Não, ele tem que ter a sua responsabilidade. E aí nós vamos ver aqui a responsabilidade dos líderes, a responsabilidade dos pais, a responsabilidade do professor, a responsabilidade do aluno. Então, na responsabilidade dos líderes, a situação do ensino em uma igreja é sempre reflexo e da disposição do cuidado do pastor para com a educação cristã. Como hoje estou à frente de uma congregação, com certeza sempre me preocupo com aquilo que é ensinado. Sempre me preocupei como segundo dirigente, como obreiro, como cristão em si, porque nós não podemos jamais abrir mão da verdade da palavra de Deus. Então isso com certeza é responsabilidade dos líderes e também do pastor. A responsabilidade dos pais, como já foi dito, desde a antiguidade o lar tem sido
a principal instituição de ensino. Nós vimos isso principalmente quando nós falamos ali sobre o período dos pais da igreja, melhor dizendo, no período patriarcal, né? E aí nós falamos ali sobre isso, que o lar já era o núcleo, né? E sempre haverá de ser da base para o cristão, para o indivíduo na sociedade, apesar das inúmeras oportunidades que hoje a igreja oferece aos que desejam aprender a palavra de Deus. A orientação proporcionada pelos pais ainda representa um papel importante na formação cristã da criança e do jovem. E por que aqui não mencionar o texto que mencionamos na aula passada, que é lá o de Provérbios: ensina o menino no caminho em que deve andar. Não é o caminho, é no caminho em que deve andar, para que quando ele crescer, não se desviar dele. Eu quero aqui mencionar de forma bem rápida, né, um livro que eu tenho do Procurador da República, Guilherme Shelby, e ele é um grande livro para orientar os pais à questão da educação sexual para crianças, aonde muitos ideólogos estão procurando, na verdade, deturpar a questão do ensino, né, sobre a sexualidade, trabalhando questões libidinosas, e não pode jamais ser pregado questões libidinosas para a criança, até mesmo a sua adolescência. Nada teórico, nem prático, nem audiovisual. E infelizmente, no nosso país, estamos vendo muitos professores deturpando dentro dessa questão. Então aqui apenas uma dica para aquele que quiser de repente procurar na internet algo dessa natureza. É um livro extremamente valioso e importante para você que é pai também. Vamos lá. Nós temos aqui então responsabilidade do professor. Então nós vamos já partir para o final, que diz assim: o professor é o responsável direto, né, por proporcionar um ensino de qualidade aos seus alunos, mas ainda o educador cristão. Então ele é mais ainda o educador cristão, que tem o seu cargo e a formação espiritual daqueles, né, tem o seu cargo, a formação espiritual daqueles a quem está ministrando, dando instrução, né? Então quer dizer, ele tem uma responsabilidade, por que não dizer até duplicada, porque se o ensinador secular for uma pessoa de caráter muito bom, ainda que ele possa ser muito cuidadoso, zeloso, né, não vai ter tanto problemas em relação a questões ideológicas contrárias. Mas quando você observa um professor, né, alguém que é formado espiritualmente, né, tem uma vida espiritual, uma vida de oração, tem uma vida de leitura e estudo da palavra de Deus, com certeza recai, né, de uma forma muito mais, vamos dizer assim, mais pesada, né, a responsabilidade de poder então ensinar a palavra de Deus de forma correta, de forma que venha glorificar o nome do Senhor. E por último, a responsabilidade do aluno. Se ensinar é uma responsabilidade, aprender também o é. Imideu Nerice, que é o grande, vamos dizer assim, ensinador que é citado aqui, pedagogo, diz que como a sociedade é constituída de indivíduos, o educando indiretamente também a representa, e com isso passa a ser o centro da escola, a razão mesma da sua existência. Ser o centro da escola também é uma responsabilidade. Então, concluí, né, a nossa aula, quarta aula deste módulo, falando aquilo que já mencionamos lá na primeira, que é uma citação do livro da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, o curso, né, que antigamente era o curso oficial das Assembleias de Deus, que o livro de Elementos de Pedagogia, ele diz que o aluno só aprende quando há interesse. E isso eu vejo que é uma grande responsabilidade também do aluno na sua formação através do ensino-aprendizagem. Então que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que essas aulas, ainda que foram bem direcionadas, procurando sempre trabalhar de forma bem objetiva, para não ser muito cansativa também, mas não fugindo
aquilo que está ao nosso módulo e também aquilo que foi nos passado de forma didática, né? Para fazermos aulas com um tamanho de tempo não muito extenso, para que viesse então ter uma eficácia naquilo que é o ensino-aprendizagem. Que Deus possa lhe abençoar, como já falei, de uma forma toda especial, em nome do Senhor Jesus. Amém.